O tema da ministração de hoje é Cristo, Cordeiro Pascal. Eu quero ler com você. Livre-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não como fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento ou pães da sinceridade e da verdade. Amado Jesus, nós cremos que hoje é um dia muito especial e nós nos alegramos pela sua morte e pela sua ressurreição. Sim, nós trazemos à memória, Pai, aquilo que era uma figura no Antigo Testamento, o cordeiro sendo imolado, para que o seu sangue, ao ser aspergido nos umbrais daquela porta, pudesse livrar os egípcios da morte, Pai, da maldição e da força da morte. Ó Deus, nós cremos que o Senhor Jesus, ao se entregar na cruz, nos aspergindo o seu sangue, também nos livrou da morte, que era o estado que nós já nos encontrávamos. Então eu quero te agradecer, Pai, que essa mensagem toque o coração de cada um de nós aqui, aqueles que estão em casa, aqueles, Pai, que estão acompanhando, aqueles que ouvirão um dia essa mensagem, possam ser tocados por essa mensagem e se comprometer com aquilo que ela propõe. Afinal, Pai, o Senhor não fez tudo, Pai, o Senhor não é responsável por tudo, o Senhor deixou parte para nós, essa parte nos move a viver uma vida de fé, a crer, Pai, que se não for pelo sangue de Cristo, se não executarmos a nossa parte nesse processo que o Senhor nos convida a viver, se não aspergirmos o sangue, se não, Pai, cremos e entregarmos a nossa vida a esse Jesus que fez esse grande sacrifício para pagar as nossas iniquidades, então, Pai, não valeria para nós. Então nós cremos, Pai, assim como lá no Antigo Testamento, aqueles que não o fizeram, que não tinha a marca desse sangue, não puderam entrar na promessa, não receberam a salvação e foram tocados pela morte. Cremos que hoje, aqueles que não aceitam estão na mesma condição. Então, o Espírito Santo, use esse texto, essa palavra, para que vivamos, Pai, uma vida digna daquilo que o Senhor fez naquela cruz, o grande sacrifício. Afinal, o Senhor sem culpa, sem pecado, sem erro, sem nenhum engano, Pai, sem nada, o Senhor se entregou naquela cruz, não como um mártir, Pai, que é levado por pessoa, mas como alguém que escolheu isso, escolheu se entregar, assim como aquele cordeiro, Pai, não, ele foi mudo, era mudo a um matador, o Senhor também o foi. Que essa mensagem cale o nosso coração, Pai, que ela produza em nós arrependimento, fé, que ela produza em nós encorajamento, serviço, que nós possamos sair desse lugar, Pai, cheios da Tua presença e dispostos a compensá-lo pelo tanto que nos fez. Obrigado, Senhor, por esse dia, por cada família aqui. Eu oro, peço a Tua bênção, peço a graça do entendimento, da compreensão, com profundidade, que essa palavra caia, Pai, como uma revelação, uma rema no coração de cada um de nós. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, Cristo, Ele é assim, eu aplaudo a palavra do Senhor, gosto sempre que aplaudir Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo vivo de Deus. Ele é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro Pascal, e essa é uma referência específica, como eu já falei, da Páscoa judaica, onde onde o Cordeiro, ele era ali sacrificado. Oi? Eu fiquei com medo de falar, mas eu sabia que já está na minha mente que era 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Então, ela traz essa referência, traz como referência, né, o sacrifício, aquele animal que era sacrificado e ele era consumido como parte daquela celebração que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, depois você pode ler. Então, essa conexão entre Jesus e o Cordeiro, ela é uma conexão muito profunda e muito simbólica, representando essa redenção e o amor de Deus para com as nossas vidas. Foi esse mesmo amor que moveu Deus lá no Antigo Testamento, fazendo com que aquele animalzinho, sendo morto, sendo ali alimentando aquelas famílias e o seu sangue aspergido, também esse mesmo amor que Deus usou para livrar-nos, como livrou
os judeus da morte para nos livrar. Então Jesus, ele dá também muita importância a essa celebração, a ponto de estabelecer que ela nunca deixasse de ser celebrada como um memorial. Ele diz para sempre, ele diz até que eu volte. Ele não pediu, ele mandou que nós celebrássemos a Páscoa, ou seja, a ceia do Senhor é a Páscoa do Senhor que nós celebramos hoje, é a ceia do Senhor. Ele disse até que eu volte, vocês vão fazer isso como um mandamento, um memorial. E esse ensino, ele precisa ser retomado, querido, no nosso meio, com essa mesma força. Por quê, querido? Porque a gente vê, querido, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história, e não é de hoje. Milhares e milhares, né, de toneladas aí de chocolate sendo despejadas no mercado. Aquele sábado que antecede, você vai no mercado, é aquele tumulto. À tarde, então, nem se fala, aquela correria, e eu tive a tristeza de ter que ir no mercado, ter esquecido alguma coisa, ter que ir esse horário. Ano após ano, querido, o Brasil, você pode ver, ele bate o recorde de consumo de chocolate. Todo ano, um novo recorde de consumo de chocolate. Agora, qual que é, né? De ovos de Páscoa. Tem gente que não dirige uma palavra para Jesus. Cristãos, crentes, não dirige uma palavra para Jesus, nem sequer se lembra, mas ele dá chocolate para todo mundo, talvez não dê uma oferta para Jesus, nem sequer dizima para o reino de Deus, mas ele gasta uma fortuna com um coelhinho, com um ovo de... Aí, assim, é uma coisa de louco, está cheio. Mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Será que as nossas crianças, elas sabem o verdadeiro significado da Páscoa? Querido, tudo que Deus fazia no Antigo Testamento, Deus estabelecia um memorial. E ele explicava por quê. Porque eu quero que quando a geração futura passar e ver esse memorial, vão perguntar: o que é isso? As crianças, eles vão ouvir: aqui atravessou o Mar Vermelho, aqui o Jordão, aqui aconteceu isso. Memorial, por isso a ceia do Senhor é um memorial. Será que nós sentamos, graças a Deus, eu fiz isso sempre com os meus filhos, de explicar para eles direitinho, eles sabem desde muito criancinha o que é a Páscoa, o que é a ceia do Senhor, mas as nossas crianças, será que sabem, querido, qual é o significado? Será que nós sabemos o que significa a Páscoa do Senhor? Sabe, querido, existe um estudo que diz que apenas 2 entre 10 crianças sabem o significado da Páscoa. E isso considerando que o nosso país é o maior país de cristão do mundo. Como, querido? Isso pode acontecer. Agora, onde que é que nós temos errado? A forma, querido, com que se comemora a Páscoa atualmente, nada tem a ver com o seu significado. E eu até nem gostaria de falar isso, mas nós precisamos, como cristão, nós precisamos voltar às veredas antigas. Nós precisamos conversar sobre isso, querido. Nós conversamos sobre Jesus em datas que nada fala sobre Jesus. Você já reparou isso? A gente fala um pouco sobre Jesus em Natal, mas não falamos nada sobre Jesus, né? A referência é ele, mas não falamos nada. Sobre Páscoa, mas não falamos nada. Ou a mídia, ou, né, o mercado, o consumismo. A forma, né, como que a gente se comemora a Páscoa atualmente não tem nada a ver com o seu significado. Nada, eu não tenho nada, querido, contra chocolate. Aliás, você ganhou ovo de Páscoa, se essa ministração causar algum mal em você, me dê, eu vou comer tudo, né? Tudo não vai dar, né? Não vamos ser hipócritas, a gente gosta, uma colomba pascal, então, meu Deus do céu, que delícia. Você sentir no coração, nepanaias tu greias tu benaias, pode levar em casa uma colomba, é maravilhoso. Mas é preciso que a gente lembre que a verdade, essa verdade maravilhosa, querido, sobre a Páscoa, nada tem a ver, né, com estas coisas. E essa verdade sobre a Páscoa é algo que está muito escondido no meio das propagandas, os cartazes, as mídias. Talvez aí, querido, é que o inimigo encontra uma carona para inculcar nos nossos filhos, nas crianças, um conceito errado sobre a Páscoa. E nós, querido, todos nós, um dia nós vamos dar conta, porque se os nossos filhos, e eu estou falando para crentes cristãos, se os nossos filhos, querido, crescer com a mentalidade errada, crescer com o ensino errado sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre as verdades do Evangelho. Por que é que Jesus fez tanta questão de explicar muito corretamente
o que era isso, porque Deus usou um bom, né, texto e contexto na Bíblia para deixar claro o que é a Páscoa do Senhor, o que Ele queria com aquilo. Jesus, Ele é a nossa Páscoa, e esse termo, ela vem da palavra pessar, né, a palavra hebraica, que significa passar por cima, ou passar sobre. 1 aos Coríntios é o texto que nós lemos, 5:7 agora, né? Expurgai o fermento velho para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Então, a Páscoa, ela marca na nossa vida um novo tempo, um novo período. É o antes e o depois da Páscoa. É o antes e o depois. É o antes morto, depois vivo. É o antes escravo, depois liberto. É o antes pecador, agora o santo. Essa é a característica maior da Páscoa. E quando Deus, Ele ordenou, esse texto trata disso, lá em Êxodo capítulo 12, Ele ordenou que aquele anjo destruidor, ele eliminasse todo o primogênito ali da terra do Egito, que aquela casa, ele diz, que a casa que tivesse marcada com o sangue daquele cordeiro que for morto, eles reuniam famílias, matavam um cordeiro, aquele que era de família pequena, chamava mais gente, isso é uma característica da festa ágape, do amor, ninguém podia ficar fora, e o interesse de Deus era que o povo permanecesse em comunhão, é por isso que a ceia do Senhor é a festa, né, que celebra a maior, é a festa do amor, era chamada, a festa ágape, a festa do amor. Então Deus diz, a casa que tivesse essa marca do sangue do cordeiro, ela não vai ser visitada pelo anjo da morte. Então os hebreus, eles foram muito obedientes, eles foram preservados por causa disso, pela sua obediência e a observância dessa ordem que Deus deu. Não era um pedido. Assim como de Jesus não foi, também Deus não falou assim, olha, vocês podem fazer isso, que talvez eu farei isso. Não, vocês façam assim, que é assim que vai acontecer. E hoje, querido, essa mesma afirmação, essa mesma ordem, está valendo para os nossos dias. Nós estamos todo dia sobre o sangue, marcado, né, pelo sangue de Cristo. Nossos portais, nossos batentes e umbrais estão marcados pelo sangue do Senhor Jesus. Ele aspergiu o seu sangue sobre a nossa vida, assim como aspergiu o sangue sobre aqueles umbrais. Então, os judeus, eles passaram a partir daí a celebrar a Páscoa em comemoração à saída do Egito, a passagem do cativeiro para a liberdade. Mas como hoje, querido, de tempos em tempos, né? A semelhança dos dias de hoje, Israel, eles esqueciam disso. Eles esqueciam desse mandamento do Senhor, dessa ordem de Deus, e assim a igreja continuou vivendo hoje aquilo que Deus havia ordenado. Eles esqueciam de tempos em tempos, e a Bíblia ela relata alguns reis que eles assumiam o reinado, e então eles retomavam essa prática. Fala de Ezequias, Josias, que eles restauraram a celebração da Páscoa, e por causa disso, a Bíblia diz que Deus abençoou o reinado deles, abençoou o povo por causa disso. Então, querido, o que eu estou levando para você? Esse ensino é que nós precisamos restaurar isso. Não é só como igreja, mas na nossa casa, a importância da Páscoa, da ceia do Senhor. Porque aqui está dizendo que quando os reis, esses reis, reconheceram que o povo havia esquecido, que os reis anteriores haviam esquecido dessa prática que Deus ordenou que fizesse, eles voltaram. Eles consultaram os pergaminhos e viram isso, e eles retomaram essa prática, e Deus se agradou, e por causa disso, Deus abençoou o reinado, o povo. Então, é necessário que a gente restaure o verdadeiro significado da Páscoa, ou seja, a ceia do Senhor. Então, a partir de Jesus, essa celebração ela foi substituída pela ceia do Senhor, para sempre. Para que a gente lembre, né, a saída ali do mundo, do pecado e da liberdade que há a partir da sua morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, a Bíblia diz que nós morremos com Ele, e aquele cordeiro lá do Velho Testamento tipificava isso. A morte era Deus fazendo uma aliança que eles não morreriam quando o anjo da morte passasse. Em Cristo, nós somos guardados da mesma forma. Aqueles que estão
protegidos pelo sangue de Jesus, passa da morte para a ressurreição. A ceia do Senhor, ela é um cerimonial que foi ali instituído por Jesus. Paulo diz, porque eu que recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Então, Paulo não está inventando algo ali em 1 Coríntios capítulo 11, não. Paulo não está inventando. A sua preocupação, a preocupação dele estava demonstrando para aquele povo ali da igreja de Corinto a importância dessa celebração solene. Marcos capítulo 15, 13 a 16 diz, enviou, pois, 2 dos seus discípulos, disse-lhes, ide à cidade, olha o texto que Jesus institui a ceia, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água, seguiu. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com o meu discípulo? Olha bem, Jesus tinha um lugar específico, uma casa específica, alguém específico que ia conduzir. E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. E aí fazei nos preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como lhes disseram, e prepararam a Páscoa do Senhor. Querido, se não fosse importante, Jesus não teria feito, não instituiria. Nós precisamos, então, resgatar esses valores. Não sente na mesa, sabe, querido, nunca faça isso. Nós nunca fizemos isso, nunca permitimos isso. Em casa se come na mesa, desde criança. Nós tínhamos uma vida muito, muito conturbada, mas a gente comia junto. Era em casa ou no trabalho, a gente estava junto. Ensinava os nossos filhos, permitiam eles construir, né? A Melissa era terrivelmente, ela queria cozinhar tudo, fazer tudo, cortar tudo, amassar tudo, era um negócio doido. E tinha que deixar, né? Comer tudo também, ela era terrivelmente, comia tudo também, graças a Deus. Faça desse momento, sim, querido, pelo amor de Deus, arranca esse celular da mão do seu filho, não deixe comer em sofá, não deixe comer longe da mesa, não importa, enquanto ele estiver na tua casa, tem 30 anos, está lá, comendo a sua comida, faz ele sentar na mesa e comer com você. Deus e Cristo não deu, só se der, se você tiver uma TV para assistir, ou um programinha, ou um joguinho para jogar, pode ir, você leva o teu prato e lambuza lá o teu sofá. Não, Deus disse não. Todos vão sentar na mesa, e é uma mesa específica, é um prato específico, todos participavam, os discípulos participaram desse lugar, foram lá preparar esse lugar. Então, querido, nós precisamos resgatar isso, chamar os filhos, ensinar os filhos o que significa essa festa de amor, essa comunhão. O que a gente vê, querido, muitas vezes é uma idolatria pelos componentes da ceia do Senhor, especialmente algumas religiões idolatram o pão e o vinho, né, chegando ao limite de dizer que aquilo é o corpo literal de Jesus. Essa doutrina da transubstanciação é um engano. Aquilo é vinho ou é suco mesmo e é pão mesmo, porque o mais importante do que os elementos é o que ele representa. É o que nós fazemos, porque se sentamos na mesa com o coração fechado, odioso, rancoroso, sem amor, sem comunhão, brigado, de mal, aquilo não é nada, querido. Porque o mais importante é o que aquilo promove nas nossas vidas. Por isso que Paulo diz, vocês estão morrendo. Vocês estão praticando a ceia, a igreja de Corinto, mas vocês estão morrendo, porque vocês estão fazendo isso de forma indigna. Então é importante, querido, não se trata da gente santificar ou idolatrar essa data, mas da gente recordar de onde éramos e o que Deus fez para nos tirar desse lugar. Sabe, querido, nós devemos santificar sim essa data, ou seja, não só uma data como hoje, mas todos os dias da nossa vida. É um memorial, essa lembrança, contudo, ela não pode se restringir a um dia de Santa Ceia. Não, esse deve ser o nosso sentimento. Isso precisa estar diariamente no nosso coração, diariamente no nosso coração. Jesus, ele poderia simplesmente dizer, vamos comer em qualquer jeito, vamos ali debaixo da árvore. Você acha que Jesus, se fizer debaixo da árvore, seria pecado? Vamos fazer de qualquer jeito. Pedro, dá para você ir? Não, Pedro, vai pescar, pegar um peixinho, depois a gente conta para você como é que aconteceu. Não foi assim. Não, querido. Ele tinha uma casa
né? Ele não foi numa casa qualquer, ele estabeleceu um padrão. Jesus, ele desejou algo ali especial. Ele disse para os seus discípulos: eu esperei por esse dia. A expectativa no coração, né? Eu amo, querido, eu amo, sabe, a expectativa, quando alguém me convida, ou quando eu convido alguém para ir em casa, não é a expectativa daquela pessoa chegar, é porque você vai, o que você vai dar para comer, o que você vai comer na casa do outro, não é por causa de estar junto, é por causa dessa prática, que é uma necessidade do ser humano, e deveria ser uma necessidade vital para o crente, afinal, nós somos membros de um só corpo. Depois disso, eu acho que eu vou receber vários convites para comer na sua casa hoje. É como se Jesus perguntasse: aonde está o lugar no teu coração para que eu tenha comunhão com você? Aonde está, né, esse lugar, ou como está esse lugar no teu coração para a gente ter um tempo de comunhão? Deus, querido, através de Jesus, Ele quer ter intimidade conosco. E aí naquela sala somente estavam os homens que Jesus escolheu, ou seja, a igreja do Senhor estava ali naquela sala. Existe um lugar no seu coração para Ele, querido? Existe um lugar onde Ele pode cear com você todo o tempo, todo dia? Então nós precisamos resgatar a forma bíblica de celebrar a Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. E nesse contexto, querido, né, de mudanças tão rápidas e drásticas que a gente está vivendo, né, de banalização do cristianismo, até mesmo pelos crentes, igrejas, escandalizando, nós cremos que as celebrações cristãs que mais representam o verdadeiro significado do cristianismo é a Páscoa do Senhor ou a Ceia do Senhor. Nelas é que nós vamos encontrar esses elementos que resumem, né, o que verdadeiramente significa ser cristão no mundo de hoje. Sem Páscoa, querido, não há vida cristã, como eu já falei, nós, né, não teríamos nenhuma boa notícia para dar a ninguém. A Páscoa é a boa notícia. Um cordeiro sem culpa morreu pelos pecadores. Isso é a Páscoa, a essência do Evangelho é a Páscoa. Então a forma bíblica que ele é correta para a gente celebrar a Páscoa cristã, a ceia do Senhor, ela muito bem sintetizada por Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, 23 a 30, porque o que recebi do Senhor que também vos entreguei, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice novo, o pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Quer dizer, a forma, querido, indisciplinada, a forma errada de participar, é como se eu tivesse algo estranho no meu corpo e eu introduzisse isso num corpo. Né, como se eu tivesse uma infecção, ou eu estivesse aí contaminado por um vírus, e eu introduzisse, e eu participasse desse corpo, eu fosse enxertado nesse corpo, tivesse uma transfusão de sangue nesse corpo, eu afetaria todo o corpo, e não só eu morreria, mas traria morte para o corpo. Jesus está falando, olha o nível de que quem o faz, sem esse entendimento, se torna réu, culpado do sangue, da morte de Jesus. Quando Jesus morreu para nos tirar a culpa, nós, quando fazemos de forma indigna, nós estamos dizendo: não, eu assumo a culpa. E a culpa de quem matou Jesus não pode ser outra senão ir para o inferno, se não receber o perdão dele. Jesus, a culpa de quem matou Jesus é do Pai, agradou o Pai moê-lo. Jesus fez por causa da nossa culpa, agora nós vamos pegar a culpa? Não. Então, querido, nós precisamos entender e não participar da ceia de qualquer jeito, se há no nosso coração algo que nos impede, querido. Sabe, avareza, se há no nosso coração, querido, rancor, se há no nosso coração desamor,
sabe, desumanidade. Se há no nosso coração, querido, esse padrão mundano de lidar com as coisas, querido, sabe, de engano, de mentira, ludibriação, levar vantagem. O nosso coração não pode, isso não faz parte da mesa do Senhor. O que Ele fez com seus discípulos lá, querido, é muito humilhante para um cristão, é muito humilhante para um ser humano, que quando se acha grande, se despe da sua realeza, da sua grandeza. Jesus tirou a sua capa de rei, a sua capa de majestade, e Ele se vestiu com a toalha de servo. O servo mais rebaixado, aquele que era o servo menos, era o serviço menos desejado até mesmo do escravo, que era lavar os pés das pessoas. Talvez seja aquele escravo que ele não sabia fazer nada, ninguém queria ele para nada, ele não sabia fazer nada. Jesus assumiu essa condição, porque lavar o pé dos outros qualquer um sabe. E Jesus pegou a última, o lugar mais rebaixado de servo, para mostrar que é assim que nós somos igreja, é assim que nós precisamos ser, porque não somos um dia que nós estaremos em um lugar, e nós vamos ver na plenitude que somos. Agora a gente conhece por parte, mas depois vai ser diferente. Nós vamos ver o que nós somos de fato, e não tem como escapar dessa realidade. É esse coração que precisa estar sentado a essa mesa, querido. Ela é uma verdadeira celebração. E toda vez que nós comemos desse pão, nós bebemos desse cálice, nós celebramos a Páscoa. Existem, portanto, fatores que nós precisamos sempre considerar quando a gente participa da ceia. Primeiro, a celebração da Páscoa, ela é um memorial. Ela aponta, então, para o passado. Memorial é aquilo que nos faz lembrar de alguma coisa. O versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz: havendo dado graça, partiu o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então não é uma festa sem lembrar de nada, ela tem um fator, ela tem um memorial, ela tem algo para ser lembrado. Nós não estamos fazendo porque gostando de pão, de vinho, de comida, de bacalhau, de peixe, seja lá o que for, o que tiver na nossa mesa. Nós estamos fazendo isso para trazer à memória o que Cristo representa e o que Ele fez por nós. Os judeus, eles comemoravam lembrando a saída do Egito, ou seja, a saída da escravidão para viver uma vida. Eles recordavam-se o dia que eles tinham ali matado aquele cordeiro, fechado naquela casa, onde ia passar o anjo da morte, não ia pegar, e ali eles comeram os pães sem fermento, eles foram libertos, e eles foram direcionados para a terra prometida. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, e para quê e por que eles estavam fazendo. E o sacrifício do cordeiro, ele foi associado ao livramento, aquele mesmo livramento, sim, eles tinham o que lembrar, eles tinham o que comemorar. E nós temos, querido, nós temos que lembrar, e nós também temos o que comemorar, amém? Do mesmo jeito, mais do que simplesmente lembrar, nós não podemos nos esquecer que nós saímos do Egito, da vida de pecado, de uma vida sem perspectiva nenhuma, de uma vida sem destino. Hoje, você vai para o céu, você está encaminhando para o céu, você tem um destino, você foi liberto, curado, você sabe, você era escravo, agora você é livre, você era pecador, agora você é santo. Temos ou não temos o que comemorar? Nós nascemos escravos, queridos, sabe? Nós morreríamos escravos. Essa era a nossa condição. E isso não aconteceu por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós temos que refletir, nós precisamos considerar que... Então o fato de eu nascer escravo não tem nada a ver com a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus veio para me livrar, porque antes de ele ser crucificado eu já estava nessa condição de condenado. Então, nós precisamos considerar que a celebração da Páscoa, ela significa para nós proteção. Proteção para a gente desfrutar diante, querido, de um mundo que, se nós víssemos o mundo espiritual que nos rodeia, que nos assediam constantemente. Não é um momento ou outro, é quando você dorme, é quando você faz, é quando você ora, é quando você lê a Bíblia. Você está cercada de demônios buscando uma forma de tragar você.
E querido, essa celebração é a Páscoa do Senhor, é o que Jesus fez que nos garante proteção. Existe sim, querido, o diabo, existe o inferno. Mas eu vejo que muitos crentes parece que eles não acreditam mais nessas coisas. O diabo se tornou tão bonzinho, o inferno tornou-se um lugar tão agradável, né, que a gente vê até algumas postagens aí que eu fico meio cabreira. E nós, querido, nós somos libertos dessa escravidão, graças à libertação na cruz do Calvário que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Cristo, através do seu sangue, Ele nos deu, querido, o poder de pisar, de esmagar a cabeça de Satanás, de pisar Satanás. Ele nos deu esse poder, agora nós não somos mais escravos, não, Ele pisa sobre nós, nós pisamos sobre Ele, amém? A celebração da Páscoa, ela significa também proteção, ela significa liberdade. Escravidão, querido, é algo terrível. Eu não sei se você já viveu mais ou menos, eu já vivi um tempo assim, guardadas as enormes, proporções. Querido, eu trabalhava de boia fria, querido, meu Deus do céu, a gente nunca fazia o que queria. Você imagina que a gente catava tomate assim, que você não enxergava onde que ia aquilo, de tanto tomate, e a gente não podia comer um tomate. Se comesse um tomate, era, meu Deus do céu, não recebia o dia, a gente tinha que levantar 15 para as 4, o caminhão de boia fria passava para pegar a gente, ganhava assim, sei lá, se fosse hoje, talvez uns R$10 por dia, era uma vida louca, sabe? E, meu Deus, era uma coisa terrível, terrível coisa é ser escravo, mas isso tem uma proporção muito aquém do que é ser escravo de Satanás. Escravo de droga, escravo de prostituição, escravo de mentira, escravo de inveja, de fofoca, de ódio, escravo de maledicência, escravo de rebeldia. Querido, nós podemos incorrer nisso, sair dessa proteção, perder essa liberdade, mas Cristo nos chamou para a liberdade. E ela, querido, talvez não, certamente, é o bem mais precioso de que qualquer ser humano pode desejar alcançar. As forças das trevas, elas só têm um propósito, escravizar você, escravizar a mim. Mas o sangue de Jesus só tem um propósito, nos libertar para uma nova vida. Aleluia, querido. Olha que maravilhoso é a Páscoa do Senhor. A celebração da Páscoa significa substituição. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Ele entregou sua vida para que através da sua morte muitos tivessem a vida. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da sua justiça, por ter Ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Olha o que Deus fez. Deus diz assim, olha, a partir de agora, pela morte do meu filho, se você o receber, eu esqueço o que você fez. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Querido, dá uma olhada nisso. Se Deus fosse lembrar de um dia de pecado meu, já era o suficiente para eu viver no inferno, o resto, né? Para eu viver no inferno. Mas Ele esqueceu, Ele disse, olha, eu não vou lembrar mais o que você fez, eu não vou nem lembrar mais o que você fez. Porque esse sangue é tão poderoso, que Ele vai te libertar de uma vida mesquinha, medíocre. E Ele vai propor para você um reino de luz. Então, Ele pagou o preço por nós, agora em Cristo. Nós precisamos nos apresentar a Ele como? Com fé. Porque nós não somos capazes, querido, de cumprir a lei. E é por isso que Ele nos substituiu. A gente era para cumprir a lei, não conseguia. Jesus veio cumprir a lei, nos substituir nesse elemento. E muitos não entendem isso. Sim, foi por mim, mas o quê? É muito mais fácil eu saber. Betiane, essa pregação era power para você. Você está olhando a cadeira e está pensando, fulano devia estar aqui, né? Fala, você já pensou em algum momento, né? Fulano tinha que estar ouvindo essa palavra. Não, fulano não está aqui, é você que tem que estar ouvindo essa palavra. Fulano está em casa também, você também. Está transmitindo, gente? Os fulanos de casa também. Essa palavra é para você. E os fulanos que não estão ouvindo também, essa palavra também é. Então, querido, é melhor a gente achar que é para os outros, mas o que Jesus fez é para todos nós e para todo o tempo.
A celebração da Páscoa também significa graça. É um favor que eu não mereço. O meu passado, querido, foi apagado, foi anulado. Aquela escritura de dívida que havia contra mim, um escrito de dívida contra mim, foi rasgado. Jesus tomou aquilo, ele disse, não deve mais nada, eu paguei. Qual o pecado? Eles não cumpriram essa lei, não cumpriram essa, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu estou cumprindo, estou pagando essa dívida agora. Aqueles que aceitam isso, o meu sacrifício como moeda de pagamento, o meu sangue como moeda de pagamento pelo seu pecado, agora não deve mais nada para o diabo, nem para o reino das trevas. Só tem uma dívida para com o Senhor Jesus, para com as pessoas. Amém, querido? Esse é, né, um tempo glorioso. Então, começou, foi iniciado nessa terra prometida, a Canaã celestial. Cristo é a nossa Páscoa, mas Ele é também a nossa expiação. E isso tudo aconteceu sem qualquer merecimento da nossa parte. Ele estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto. 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o cálice do novo pacto do meu sangue. E isso quer dizer que o sacrifício não precisa ser renovado, pois foi realizado uma única vez para sempre. Pacto não selado com sangue de animal, mas com sangue de Jesus Cristo. É uma aliança eterna. É uma aliança, um pacto. Deus não mente, não pode mentir, Deus não falha, nunca falhará. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele fez essa aliança, está valendo. Nós podemos quebrar a nossa parte, mas Ele jamais quebrará a aliança que Ele fez conosco. A celebração da Páscoa significa também expiação. Através do sacrifício de Cristo, ocorreu a expiação dos nossos pecados. Expiação significa desviar o castigo e desviar especialmente a ira de Deus de sobre esse castigo. Querido, não pense que a ira de Deus não virá sobre os que estão fora dessa obediência. Tem gente levando o evangelho como se Deus é amor, não importa o que eu seja, Deus é amor, Ele me aceita. Deus te chamou como você está, mas Ele não aceita, porque se Ele aceitasse, Ele não enviaria Cristo para morrer por mim e por você, justamente para dar jeito naquilo que nós não conseguimos. Ele não te aceita como você está, Ele não me aceita como eu estou. Ele pede transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais até ser dia perfeito, ela vai brilhando. Queridos, um dia nós estaremos, ou para enfrentar, e não importa se é crente, se é macumbeiro ou o quê, para enfrentar a ira de Deus ou a misericórdia de Deus. Certamente ela virá. Aqueles que não vivem dessa forma, querido, que quer viver a sua vida como quer, amando os pecadinhos que quer, vai enfrentar a ira. Não pense que não, querido. Não pense que não, aquele que tem governo sobre a sua vida. Não pense que não vai enfrentar a ira de Deus, vai. Porque a nossa vida, nós não fomos chamados para governar a nossa vida. Deus disse lá no Velho Testamento: vão, entre na casa, fique lá dentro, não saiam lá dentro. O que é isso? Obediência. Jesus diz: fica aqui na igreja, não saia desse ambiente. Eu vou ensinar como é esse ambiente. O menor serve o maior serve o menor. Você ama, mesmo sem ser amado, os que te odeiam. Você serve, você ora, você jejua, você lê a palavra, você perdoa. E aí nós não fazemos isso, e nós achamos que estamos dentro desse ambiente. Todas as visitações que se deram em ambientes, seja até um ambiente sem parede, mas se deram, vá para o tabernáculo. Fique lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Criou um ambiente de unidade, um ambiente de comunhão para algo grande que Deus ia fazer. Criou-se um ambiente na ceia do Senhor, onde prevalecia o amor ágape, onde Jesus ensinou coisas preciosas aos seus discípulos que iriam começar a igreja. Você acha que hoje, porque a igreja cresceu, porque o mundo mudou, Ele mudou a igreja? Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, os mesmos preceitos, desde Êxodo, de Gênesis,
Está valendo até Apocalipse. Não vai mudar. Os homens podem mudar, querido. Eles podem aceitar um monte de coisa na igreja. Os homens podem aceitar uma ceia diferente. Os homens podem aceitar pessoas de qualquer jeito. E isso aí não cabe a quem ministra uma ceia. Mas examine-se o homem a si próprio. Então, participe. Não sem antes exame. Porque é ali que nós detectamos. Eu faço parte desse corpo. Se eu participar, eu estou condenando esse corpo. Eu me torno réu desse corpo. Ou estou contribuindo para a vida desse corpo. A ceia, ela significa expiação. Foi através desse sacrifício que os nossos pecados foram apagados. Então, querido, comemorar a Páscoa, celebrar a Santa Ceia do Senhor, é lembrar todo o ministério de Cristo e a posição que nós ocupamos, que deveríamos ocupar no reino de Deus, e daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não nos cabe questionar qualquer coisa, porque nós fomos salvos. Nós fomos salvos por causa do sangue de Jesus, é lógico, querido. Mas para que nós fomos salvos? Também não nos cabe, querido, nenhuma outra participação a não ser responder com arrependimento, responder com fé e com uma vida altruísta, abnegada. Uma vida de servo de Jesus, que é maravilhoso. Servo do diabo é escravo, servo de Jesus é livre. Parece antagônico, mas é isso. Então nós precisamos considerar que a celebração da Páscoa, ela aponta para a missão. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beber desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Então quando participamos, nós estamos praticando, nós estamos anunciando algo. Nós estamos numa missão. A missão de ensinar algo. Anunciar a morte é a nossa responsabilidade, além de lembrar de onde saímos, também a responsabilidade de resgatar outros do seu estado. Páscoa, querido, sem serviço, não é Páscoa. Páscoa sem, de pessoas que vêm à igreja, é só banco, culto, vai para casa, louvor, banco, culto. Isso não é Páscoa, isso não é, querido, o Evangelho é serviço, é trabalho. Aonde nós tiramos algo diferente? Aonde vimos discípulos, apóstolos, fazendo algo diferente? Homens que não tinham opção, homens que Jesus dizia, olha querido, daqui a pouco, olha, vai chegar, está pouquinho falando da morte de Pedro, olha, você vai para onde não quer, vai fazer o que não quer, e esses homens decidiram viver isso. Como é seu nome, querida? Começasse a falar você vai morrer assim, você vai aceitar Jesus, você vai servir a Jesus. Mas saiba, não vai demorar, as pessoas vão te levar para onde você não quer, você vai fazer o que não quer. Eles vão te matar, eles vão acabar com a sua vida. Mesmo assim, você continuaria servindo esse Jesus? Aleluia. Mas se nós começar a pregar um evangelho assim, querido, não vai dar certo não. E muitos pastores se curvam. Querido, eu me nego, ainda que eu não seja o tops das galáxias, eu me nego a viver esse evangelho, onde só recebo de Cristo. Aliás, ele não existe. O evangelho verdadeiro eu só dou, porque tudo que eu tinha para receber, eu já recebi. Não tem mais nada. Os que vêm na igreja só buscando prosperidade, consertar o casamento, consertar a sua vida financeira, estão fadados, querido, a um dia estar debaixo do juízo de Deus. Você está aqui para servir o corpo de Cristo. E se você não serve para servir, não serve para nada. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Essa é a dinâmica do reino. Não existe lugar de ociosidade no reino de Deus. Nós somos salvos sim para isso, para servir, para anunciar. Se o Filho do Homem veio para servir, por que eu não vou servir? Aquele que começou a igreja, começou lá, aqui ó. Não começou lá embaixo, ele começou aqui servindo topzera. Mas eu não quero, eu quero servir, eu quero escolher o que eu quero fazer. Diga assim, eu preciso servir. Querido, se você está ocioso, se você está em dúvida, pare com isso. Caia de cabeça, mergulhe de cabeça. Se Deus te chamar para largar tudo, largue tudo.
Eu fiz isso, Deus me chamou para largar tudo, eu larguei tudo. Eu não estou dizendo que vai ser o mesmo com você, não é assim com a maioria. Mas Deus, mesmo que não é para largar tudo, vai largar alguma coisa. Vai deixar alguma coisa, porque senão não dá para servir o reino e ao mundo. Não dá. Não dá para servir o reino e ao dinheiro, não dá para servir dois senhores. Você vai agradar um e vai desagradar o outro, fatalmente, é o que está na Bíblia. E não existe meio termo, você está num corpo para servir o corpo. O seu braço não está em você, sua perna, sua unha, não está aí para nada, ele está para servir você. Querido, meu Deus do céu, eu vejo umas pessoas que roem unha, que a unha está no meio do dedo aqui, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, como é gostoso coçar. Quando esse cara tem uma coceira, como é que faz? Tem alguém que tem unha por perto, que não é gostoso. Até a unha, querido, que a gente corta, mantém, né? Tudo é precioso. Tudo é precioso. Então, o corpo, você é um membro desse corpo, querido. E você está ligado a esse corpo. Você vive com esse corpo. Você celebra essa Páscoa, essa festa de comunhão e de amor, quando você serve esse corpo. Ninguém te chamou, ninguém, nem o Espírito Santo, nem Deus, o Pai, nem Jesus, para não servir. E servir não é fazer o que você quer, o que você gosta. Pare com isso. Pare com isso de querer fazer o que você gosta, porque você não vai ver isso na Bíblia com ninguém. Não existe uma pessoa na Bíblia que fez o que gosta. Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer. Anunciar a morte é anunciar o fim do cativeiro, é anunciar a libertação aos cativos. Ensinar os valores do reino, Mateus 16. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, que é mais claro do que isso? Ah, mas isso era para os discípulos. Bom, então você está fazendo duas declarações, ou eu não sou discípulo, ou eu vou desobedecer. Se eu dizer que é só para os discípulos, eu estou dizendo que eu não sou discípulo. Você é discípulo, eu sou discípulo. E ai de mim, se não obedecer. Ele não está dizendo, portanto, se der, vai. Ide, é uma ordem expressa. Ide por todo o mundo. Fazei discípulo de todas as nações. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina essas pessoas. E aí sim, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes nós reclamamos tanto, querido. Parece que não tem a presença, parece que não tem os favores de Deus, porque nunca estamos prontos e dispostos a Ele. Nós não podemos nos contentar, querido, e ensinar apenas uma parte da verdade. Quando nós ensinamos, e eu não vou fazer isso, uma parte da verdade, eu estou dizendo que a outra é mentira. Se eu só ensino uma parte do que diz a Bíblia para você, eu estou negando que a outra é verdade. Toda a Bíblia é verdade. Eu não posso ensinar você que se você for fiel ao Senhor, você vai prosperar, sem dizer que se você não for, não vai. Eu não posso ensinar você que se não for por Cristo Jesus, que só o amor de Deus te salva. O amor de Deus existe um comprometimento meu, uma aceitação minha. Existe algo que eu tenho que fazer. Eu não vou para o céu só porque Deus me ama. Não, eu vou porque Ele me ama. Mas não é só por isso. É porque eu correspondo a esse amor. Porque se fosse porque Ele me ama, não precisaria Jesus morrer. Porque se Ele mandou o Filho porque amou o mundo, Ele já amava. Então por que Jesus morreu? Não precisava, Ele já me amava. Não, querido, é porque nós temos algo. O sacrifício de Jesus, a Páscoa, exige algo mais. Olha aquela marcha depois da Páscoa daqueles judeus. A marcha para a terra. Quantas coisas aconteceu naquele deserto para consertar a vida daquele povo. E olha, querido, isso traz uma figura para a igreja. Aquela geração não entrou. 2 da geração inteira entrou. Josué e Calebe. Será que isso não traz um temor no nosso coração? Será que nós estamos na geração que vai entrar? Ou que 2 ou 3 entrarão? Porque nada mudou, querido. A marcha era o deserto, o nosso deserto agora é esse mundo que nós estamos enfrentando. O sacrifício do cordeiro lá na Páscoa era um animalzinho. O sacrifício para esse, será que é menos importante? É o Filho.
do Deus vivo. Isso torna, querido, nos torna responsáveis pelo corpo, responsáveis por nossas atitudes. Não adianta, querido, a gente lançar tudo para Cristo. Jesus, ele deu muitos ensinamentos, muitos, querido. Convém que a gente se aprofunde nisso. Lá naquele Sermão do Monte, ele ensinou sobre a lei do amor, a lei do perdão, a lei do serviço. Não somente esse evangelho de prosperidade, o evangelho de cura, de endemoniados, de enfermidades, o evangelho da solução dos problemas, o evangelho da batalha espiritual, mas também o evangelho da santidade e da responsabilidade. Santidade e responsabilidade. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas as boas obras, elas precisam ser mostradas com a nossa fé. Porque sem fé, sem obras, aliás, sem fé as obras elas são mortas. Não significa que quem faz alguma coisa vai ser salvo, mas significa que todo salvo faz alguma coisa. Porque ser salvo pela fé faz obra, não é uma obra morta. A celebração da Páscoa, ela aponta para a mudança de comportamento. Essa cidade de Corinto, querido, onde Paulo fez essas observações sobre a forma com que ele ceiava, era uma cidade, como São Paulo, vamos dizer, globalizada. Pessoas das mais diversas cidades do mundo habitavam lá. Lá, querido, trabalhavam, ganhavam dinheiro, ganhavam sua vida, eles se divertiam, eles pecavam e eles pecavam muito. Era uma igreja que todos os dons se manifestavam naquela igreja. Todos os dons. Revelação, dons de cura, dons de milagre, profecia, tudo tinha naquela igreja, topzera. Mas ágape era aquela refeição completa em que os irmãos da igreja levavam seus alimentos. Ali na igreja havia pobres, haviam ricos, escravos, livres, todos desfrutavam ali de uma só mesa, mas não era uma maravilha. Não era. Existiam problemas que o apóstolo Paulo então começou a corrigir, ele queria corrigir. Quais eram os problemas? Um não esperava o outro. Não havia comunhão no partir do pão. Aqueles que chegavam mais tarde, como os escravos, por exemplo, eles comiam se sobrasse. Ou comiam o que trazia quando eles tinham para trazer. Mas agora os ricos, por sua vez, eles comiam a sua comida bem rápido para não sobrar para os outros. Eles se fartavam e bebiam todo o vinho, eles se embriagavam. Que festa do amor é essa? Mas é só na igreja de Corinto. Hoje não acontece isso, não é verdade, querido? Examine-se, pois, a si mesmo, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Essa mudança de comportamento, querido, é algo pessoal, a partir de um exame pessoal e particular. É um exame particular, intrínseco, um exame de consciência. Outro exame, querido, ele visa expurgar aí esse fermento velho que nós introduzimos, expurgar o fermento velho para que sejais nova massa, assim como sois sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado para arrancar, expurgar. O fermento velho é o pecado, é a velha natureza. Paulo chama aqui a atenção à necessidade de aperfeiçoamento. Ele critica aquela situação, aquela condição espiritual da igreja de Corinto. Ele diz, basta só um pouquinho de fermento para que toda a massa seja levedada. Lá em Gálatas capítulo 5:9. Nós não podemos deixar, querido, confrontar a nossa vida com a vida de Cristo, porque o nosso modelo é Ele. Nosso modelo, Ele. À medida que nos achegamos mais perto de Deus, através de Cristo, nós vamos tendo noção, essa noção exata da distância que nós estamos dEle. Quanto mais distante nós estamos, menos nós enxergamos Deus. Quanto mais distante de Cristo, menos eu enxergo Deus. Jesus, através da sua morte na cruz, querido, Ele pôs fora o fermento velho, ou seja, o pecado. Portanto, nós devemos nos esforçar para nos mantermos nessa liberdade, mantermos livre. Os judeus, eles lembravam desse fato, a saída do Egito, e durante 7
dias eles não comiam fermento. Então, a Páscoa, portanto, lembrava a sua luta, né, para se livrar de todo o fermento velho, ou seja, do pecado, aquela vida de escravidão. E nós precisamos, querido, pois, né, livrar do livramento da mentira, da inveja, da malícia. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Eles são leves, eles são fáceis de seguir. Quem fica falando, é difícil porque nem tenta. Nós não temos problemas, às vezes, com grandes pecados, mas é aqueles pequenos, é uma mentirinha, é um engano. Entendeu? Eu sempre digo, né, para comprar o Fusca lá, ele dá o cal só, está tudo ferrujado, está tudo riscado, tudo amassado, mas para vender está massa pura, Bob Shaw, está joia, 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 e assim é para tantas outras coisas na nossa vida. Nós não temos problemas com essas grandes coisas, mas com pequenas. Então não podemos nos conformar, nós devemos buscar santificação pessoal. A graça de Deus, ela não pode nos levar a uma vida cristã irresponsável, onde eu não participo de nada. A graça de Deus exige uma participação minha. Deus, Ele não é responsável por tudo. Nós precisamos mudar hábitos, costumes nossos. O grande mal de Corinto é que eles, né, achavam que havia pouca ou nenhuma coisa errada entre eles. Eles achavam que estava tudo bem assim. E a ceia do Senhor, querido, não é uma refeição qualquer. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E isso eu estou falando de ser na igreja, mas eu estou falando de ser em casa também. Como é que é o almoço em casa? Como é que é? Como é que vai ser essa ceia lá em casa, ou na casa de tantos aí? Talvez muitos morrerão na mesa, esfaqueado, atirado, porque bebe, porque não está nem aí. Muitos da família não podem nem chegar perto da casa, né, com um rancor no coração. Como é que é uma ceia dessa? Jesus não pode estar presente, e certamente não estará presente, a não ser para trazer julgo, para trazer condenação, culpa. Então, não sendo uma refeição qualquer, nós não podemos comer de qualquer jeito. A participação, querido, do cálice, a participação do pão, não visa matar essa nossa fome física, e é isso que a maioria, que é o chocolate, o bacalhau, ela visa sim concretizar, ou conscientizar de quem nós somos e para onde nós vamos. Por isso eu preciso de discernimento. Eu faço parte do corpo de Cristo, e esse corpo é a igreja, e essa refeição é o ato de comer o pão e beber o cálice. Ela está reafirmada, né, essa condição de minha parte, de deixar o mundo, de desvencilhar do mundo, aquilo que eu fazia, aquilo que, né, o pecado que eu cometia, porque senão eu serei julgado com uma responsabilidade por causa disso. Eu quero cumprir a missão que Deus me preparou para mim mesmo, desejar estar no centro da vontade de Deus, porque essa falta de discernimento pode causar muitos danos espirituais para as nossas vidas. Nós não podemos manter uma atitude, querida, incorreta para com a Páscoa do Senhor. Cristo, Ele vive, e por isso, hoje nós estamos livres. Nós, né, estamos livres não para os banquetes, os ovos de Páscoa e bacalhais, aí, ou bacalhau, sei lá, mas participarmos do seu corpo e do seu sangue. É porque Ele vive que eu me examino a mim mesmo, que eu desejo agradar o meu mestre, que morreu e ressuscitou para que eu, né, por sua morte, morresse para o pecado, pela sua ressurreição, ressurgisse para uma nova vida. É porque Ele vive que eu posso dizer aonde está a morte, a sua vitória, o seu aguilhão. É porque Ele vive que eu posso pisar a cabeça do diabo e deixá-lo debaixo dos meus pés. É porque Ele vive que eu devo dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o significado real da Páscoa, né, e da Santa Ceia, ela significa perdão, arrependimento, salvação, gratidão, comunhão, compromisso, santificação e serviço. E eu acredito, querido, que é o momento da gente fazer uma reflexão. O que tem significado a Páscoa ou a ceia do Senhor para nós? Há algo que você precisa se conscientizar? Há algo que você precisa se arrepender? O convite é: examine-se a si mesmo. Não comer indignamente é não se satisfazer com o que nós somos hoje. Não comer indignamente, querido, é fazer tudo por amor. Não é porque eu gosto. Não é porque eu penso, não é porque eu acho. É por amor. É sem querer, é sem vontade. É sem lucro. Muito pelo contrário, é com perda, mas
eu decido porque eu fui comissionado, eu fui chamado para isso. Essa é a Páscoa do Senhor, querido. Amém? Você recebe essa palavra? Você falou amém no meio, amém baixinho no meio? Eu quero reforçar esse último apelo ao arrependimento, ao exame pessoal, detectando, querido, aonde você se encontra. Seria muito bom, eu até pensei nisso, mas eu confesso que eu esqueci. Gostaria que nós tivéssemos uma ceia diferente hoje, mas quem sabe faremos no próximo ano uma ceia muito diferente, onde nós vamos participar diferente. Vamos fazer muita comida, muito bacalhau, muito chocolate. Essa semana eu vi uma mesa da ceia, não sei se você viu uma publicação. Eu fui comissionado, ordenado, e eu quero ser obediente por uma discípula, que eu não posso mais ver Instagram e YouTube de política. Eu gosto muito de política, estou sofrendo, querido, mas o Instagram, procurando coisa da igreja, eu vi lá, tinha um coelhinho na mesa, né, e aí Jesus estava falando assim, alguém faz parte dessa mesa, né, era um coelhinho que estava sentado ali na mesa, né. Então nós podemos, você pode até trazer o seu coelhinho para brincar aqui no dia, mas o mais importante é o cordeiro, que nós vamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Esse não pode faltar. Se tudo faltar na sua mesa e o cordeiro estiver lá, você é livre. Se tiver tudo na mesa, mas o cordeiro não estiver lá, você é escravo. Escravo. E é uma linha tão fina, querido. Uma linha tão fina. Pode tirar Jesus da mesa. Mas, pastor, você está pregando um Jesus que não tem amor. Querido, como alguém que não tem amor dá a sua própria vida. Mas como eu posso tratar quem deu a vida por mim de qualquer jeito e querer, exigir que ele ainda fique me dando coisas, comendo comigo? Ceia para os filhos. Se você não tiver comida para os seus filhos em casa, dificilmente você vai chamar alguém para comer na sua casa. O exemplo que Jesus deu foi servindo a igreja, seus discípulos. A Bíblia diz primeiro os da casa, mas tem gente deixando a casa com necessidade, os filhos com necessidade de ensino, de amor, de carinho, para poder comprar um bom presente, para dar alguém, talvez nem um folhetinho dizendo, o máximo, Feliz Páscoa, mas sem falar de Jesus. Vamos fazer diferente, querido? Vamos ser uma igreja diferente. Eu não quero ser uma igreja de embalo. Aliás, você está me vendo pregar aqui, eu tinha dito que eu vou dar um tempo, e estou dando um tempo. Essa semana eu não atendi, trabalhei que nem louco, mas isso aqui é o que eu quero fazer. Eu quero trabalhar muito, encher minha cabeça de trabalho. Dei um tempo de atendimento, mas eu estou em plena atividade, muita atividade. Amém? Vocês concordam e aceitam?